Pronto, dando continuidade ao assunto de gravidez, aí tem os procedimentos nas consultas, que nós já vimos todos eles em pré-natal. O que nós vamos ver é só a parte de calcular a idade gestacional, IDPP e o exame obstétrico. Na aula passada, a gente já viu como se calcula a data provável do parto, né? E também como é que se calcula a idade gestacional. Também falamos sobre a palpação obstétrica, que ela é feita a partir do terceiro mês de gestação, ou seja, a partir do depois do primeiro bimestre, né? Que são as manobras de Leopold. Essas manobras você vai fazer a palpação dos contornos fetais para tentar identificar a situação fetal, a posição, a apresentação e a insinuação. Com isso, com essa palpação obstétrica, a gente é capaz de determinar a apresentação fetal, que pode ser cefálica. Lembra que eu falei na aula passada para vocês distinguirem o que é a apresentação de situação, que na prova de pré-natal que caiu, muitos não acertaram, porque confundiram. Bora tentar memorizar. Quando a gente fala apresentação, é o que se apresenta na pelvis da mãe. O que é a pelvis, gente? É na bacia, tá? O que é que está aqui na bacia da mãe? O que é que está apresentado na bacia da mãe? Se for a cabeça do neném, é a apresentação cefálica. Se for o bumbum, é a apresentação pélvica. E se não for nenhum ou outro que ele estará atravessado, aí a apresentação é transversal. A situação, gente, é se ele está longitudinal, que pode ser tanto assim como pode ser assim. Ele está longitudinal nas duas posições, viu? Longitudinal, transversal, quando ele está atravessado, e oblíquo, quando ele nem está atravessado, nem está longitudinal, tá? Para medir, para você determinar a idade gestacional e data provável do parto, a gente já viu na aula anterior que você precisa da DUM. O que é a DUM? Data da última menstruação da mulher, antes dela engravidar. Com isso, a gente aplica a regra de Naegeli para determinar a DPP, e aí a gente conta quantos dias se transcorreram da gestação para a gente determinar a idade gestacional. Só que é muito comum muitas mulheres chegarem e não lembrar quando foi que menstruou, nem o período. E aí, como é que a gente determina a idade gestacional? Medindo, além da ultrassonografia, né? Mas nem sempre a gente sabe que você não tem disponível sempre em todos os lugares, nem pelo SUS, que é muita gente para fazer, e muitas mulheres também não têm condições de pagar. Então, a gente faz essa medida uterina que dá para a gente saber mais ou menos a idade gestacional. Não é tão fiel, porque existem algumas mudanças, né, de mulher para mulher, a gente vai ver aqui. Outra coisa que é importante essa medida uterina é para você ver se realmente a idade gestacional ela está normal de acordo com o tamanho da barriga. Aliás, dá tamanho do útero, porque a gente não mede, né, tamanho de barriga, é o tamanho do útero, tá? Essa tabela é uma tabela que, com o resultado, você vai aplicar. Até eu expliquei, agora que eu lembrei que eu expliquei na aula passada, que você vai medir desde a sínfise púbica, que é o quê? Aquele ossinho, né, púbico. Na hora que termina o ossinho, você coloca a fita métrica e passa pela barriga até o fundo do útero, né? Com essa região aqui da mão, ó, você determina o fundo do útero, que é quando acaba o útero. E aí você vê quantos centímetros. Daí você vai colocar aqui nessa tabela. Você tem que saber a altura uterina em centímetros e a idade gestacional. E aí você vê. Se o resultado der abaixo dessa linha, porque a barriga está muito pequena para a idade gestacional. Acima dessa linha está muito grande para a idade gestacional. O adequado é que fique entre essas duas linhas. Outra coisa que é importante, essa medida uterina, ela só é indicada para você fazer a partir de 16 semanas de gestação. Por quê? Porque antes disso, gente, ainda é muito pequena. Então, não teria nenhuma vantagem verificar. Então, somente a partir de 16 semanas. Na verdade, a maioria faz só a partir da 20ª semana de gestação. E aí, gente, lembra que eu falei que
quando a mulher não sabe quando menstruou, então, se for no início da gestação, dá para a gente saber mais ou menos quando é que ela qual é a idade gestacional, se for no início. Por quê? Porque pelo tamanho, como eu falei até na aula passada, não importa se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, se o menino vai ser grande, se o menino vai ser pequeno, porque até a 20ª semana de gestação, o útero cresce igual para todas as mulheres, igual. Aí a diferença é questão de tecido adiposo, se tá gorda, se não tá, e aí outra história. Mas o útero, ele cresce igual até 20 semanas de gestação. Então, por isso que para fazer a medida, você tem que estar deitada, você vai tocar essa região pélvica. Se você não notar nenhum bolinho, quando vocês estiverem na prática, não sei se vocês fizeram isso, quando vocês forem para estágio no PSF, mas no início da gestação, quem já esteve grávida, quando a gente deita, que passa a mão aqui nessa região, tem um bolo. É aquele bolo ali que a gente considera como sendo... Aliás, ali é o útero crescendo. Até 10 semanas de gestação, ele está aumentando de tamanho, só que você não consegue tocar ele ainda. Se você toca um bolinho, ele está bem em cima da sínfise púbica, a mulher está mais ou menos com 12 semanas de gestação, que é 3 meses. Então, por exemplo, uma gestante com a barriga enorme de 3 meses, ela é gordura, não é menina ainda não. Quando ela está com 16 semanas, o bolinho, ele está entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. E com 20 semanas está na cicatriz umbilical. A partir de 20 semanas de gestação, gente, aí sim, o tamanho do útero vai depender de vários fatores, o tamanho da criança, da quantidade de líquido, aí vai ser diferente, mas até 20 semanas é tudo igual. Outro procedimento que a gente faz, que faz parte do exame obstétrico, é auscultar os batimentos cardiofetais, né, os BCF, que a gente consegue detectar pelo sonar Doppler a partir de 12 semanas, que é esse aparelhozinho que a gente coloca, tem que determinar onde é que está o dorso da criança, por isso que é importante as manobras de Leopold. Onde tiver o dorso, que é as coxinhas, você coloca esse eletrodo aqui e você vai auscultar, né, os batimentos cardíacos. Quando você conseguir auscultar, você vai contar esses batimentos por 1 minuto. O normal é que ele esteja entre 120 e 160 BPM, que é batimentos por minuto. Se tiver abaixo de 120, se tiver acima de 160, a criança está em sofrimento fetal. E aí tem que ser encaminhado urgentemente para o hospital. Tem um outro aparelho, que é o estetoscópio de Pinar, que é esse, que é um pouco mais complexo para você verificar. Precisa ter muito silêncio. O profissional ele tem que ser muito bem treinado, que é dessa forma. Essa região aqui fica em contato com a barriga da mãe, isso aqui com contato com a orelha do profissional. E só ausculta só a partir de 20 semanas. Outro procedimento que a gente faz é verificar os movimentos fetais. Esses movimentos fetais, na verdade, a gente deve ensinar a mãe a fazer em casa, né? Você pode fazer com ela, junto com ela, no postinho, que esse aqui faz parte do pré-natal, como você pode ensiná-la. E como é que é feito? Inclusive, gente, isso aqui tem na caderneta da gestante. Então, essas informações todas tem lá. Então, primeiro, e aí é bom você mostrar, porque você explica, mas aí talvez ela esqueça. Então, vocês, tá bem aqui nessa página, você mostra lá na caderneta da gestante que tem como verificar. Você primeiro vai dizer a ela que ela tem que ter um papel para ela registrar, né? Lá na caderneta já tem um gráfico, não sei se eu botei aqui, mas tem um gráfico. Você vai dizer que ela vai ficar em posição semi-sentada, confortável, nem é deitada, nem é sentada completamente, com a mão no abdômen, né? Aí o que é que ela tem primeiro, inicialmente? Ela tem que comer alguma coisa. A gente disse, se você quiser que o menino mexa muito, coma algum doce, porque é glicose e ele vai pular muito. Mas a mulher se alimente, ela vai se alimentar e aí ela vai sentar e vai tocar no abdômen. E aí ela vai ver que horas que o menino mexe. Na hora que o menino mexer, ela marca o horário que o menino mexeu a primeira vez.
E aí ela vai registrar 6 movimentos. No 6º movimento, ela vê o horário que ele mexeu pela 6ª vez. Então, a mulher ela tem que marcar o horário que o menino mexeu a primeira vez e a hora que o menino mexeu pela 6ª vez. O intervalo entre a primeira vez que ele mexeu e a 6ª vez que ele mexeu tem que ocorrer por pelo menos 1 hora. Né? Se em 1 hora o bebê não mexer 6 vezes, a gente pede para repetir o procedimento, que é comer novamente, sentar e verificar. Se mesmo assim não registrou, aí deve procurar a unidade básica de saúde, né? Lembrando que essa verificação só serve com a mulher a partir de 34 semanas de gestação. Antes disso, muitas vezes não se consegue fazer perfeitamente, então esse procedimento só vale para as mulheres que já estão com 34 semanas de gestação ou mais. Ela tem que se alimentar, verificar os 6 movimentos, da criança por pelo menos 1 hora. Outra coisa que faz com que o menino mexa, né, que a gente diz que é para fazer com que ele se movimente muito, é a mulher deitar com as pernas para cima, caminhar, conversar com o bebê, dar líquidos gelados, doces, principalmente chocolate. Isso vai estimular a movimentação dele. Ok? E hoje nós vamos falar das intercorrências obstétricas mais comuns durante a gestação, né? Essas intercorrências, que são patologias, não são todas, porque tem uma, gente, que é tão rara que ainda não vamos discutir aqui. Mas vamos ver as mais frequentes, que vocês se deparam tanto no PSF com mulheres assim, como até no hospital. Então, quando vocês forem para os estágios, vocês provavelmente devem se deparar com alguma dessas situações. Então, uma intercorrência hiperêmese gravídica. O que é hiperêmese? Primeiro, o que é êmese? Vamos ver, o que é êmese? Alguém pode me dizer o que é êmese? Dou-lhe uma. Ato de vomitar, né, Michelle? Êmese é o vômito, gente. Êmese é você ficar vomitando. Então, vômito, a pessoa teve uma êmese. O que é? Ela vomitou, tá? E o que é uma hiperêmese? Hiper não é aumento. Então, hiperêmese gravídica é comum na gestante, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, ela tem muitos enjoos, vômitos, náuseas, mas tem que ter uma diferença entre aqueles enjoos normais, que não está afetando a saúde dela nem a do bebê, e a hiperêmese gravídica. A hiperêmese gravídica, gente, é um vômito, uma grande quantidade de vômitos, tá? É uma grande quantidade de vômitos, são vômitos contínuos, né, intensos, que a impedem de se alimentar. Então, ela vai ficar desidratada, então vai ocasionar desidratação, porque nenhum líquido, ela não aguenta ingerir nenhum líquido. Ela vai ter oligúria. O que é oligúria? Diminuição do volume urinário, ela vai urinar pouco. Que nessa fase, principalmente no início da gestação, é comum ela urinar muito. Só que ela vai ter pouca urina. Não é anúria. Anúria é quando é ausência. Oligúria é quando é uma diminuição do volume urinário. E ela vai perder peso. Nos casos graves, ela pode ter insuficiência hepática, renal e até neurológica, gente. Então, não é todo vômito que vai ser hiperêmese gravídica, mas aquela mulher que não se alimenta de jeito nenhum, que nada segura, ela deve ser considerada com hiperêmese gravídica e deve ser tratada corretamente, porque isso pode tanto influenciar ela como da criança. Qual é a conduta? O que é que se deve ser feito diante de uma mulher com hiperêmese gravídica? Então, se ela tiver com êmese persistente, que é vomitando continuamente, intensos, que ela não segura nem água, aí ela tem que dar antieméticos. O que são antieméticos? São medicamentos contra vômitos, né? Tanto VO, agora, se ela está vomitando muito, provavelmente por via oral não vai segurar, então vai ser EV.
E aí é ambiente hospitalar, além de hidratação. Essa hiperêmese gravídica, ela foi muito comentada na época que, agora para me lembrar o nome das pessoas que é difícil. Aquela que é apresentadora, uma baixinha, esqueci o nome, perdido. Que ela tava grávida um dia desse, a menina dela é linda, é a menina mais linda que eu já vi, foi aquela menina dela. Que ela apresenta o Lady Night. É aquela. Ela teve hiperêmese gravídica e a dela, gente, não foi só os 3 primeiros meses, não. Foi durante a gravidez inteira. Ela teve hiperêmese gravídica. Durante a gravidez inteira. Então, ela ficou de repouso, teve uma época que ficou internada. Outra pessoa que também teve hiperêmese gravídica na gestação, na primeira gestação, foi a esposa daquele príncipe William, não sei de quê. Filho da Diana. Eu sou péssima de lembrar de nome, mas é mais ou menos essa aí, acho que deu para entender. O que é recomendado para essas mulheres? Beber bebidas geladas e evitar o uso de bebidas com gás e que contenham cafeína. Gente, essa questão de bebida gelada, não sei se vocês já observaram alguns vídeos, imagens, principalmente, não aqui no Brasil, a gente não tem esse costume, mas eu já vi muito mulheres em trabalho de parto normal, comendo gelo. Eu não sei, alguém já viu isso? Um copo cheio de gelo e comendo. Eu já vi isso em filmes, já vi isso em documentários. No Brasil não é muito comum, mas fora, né, é muito comum eles darem gelo para a gestante ficar mastigando. É porque muitas, durante o trabalho de parto, têm enjoos. E aí a bebida gelada diminui os enjoos, viu? Então, se vocês virem isso, é por causa disso. Eu já tinha procurado em todo lugar, inclusive na minha especialização que eu estou fazendo de obstetrícia, eu já tinha perguntado a vários professores e eles não sabiam qual era a relação. Aí eu encontrei num documentário o médico lá falando que é porque bebidas geladas diminui os enjoos. Evitar bebidas com gás, porque esse gás aí faz mais, ainda tem o refluxo, e também cafeína, outros alimentos que causam mal-estar. Outras intercorrências que ocorrem na gestação são as síndromes hemorrágicas, né? O que são síndromes? Tudo que vocês ouvirem falar e tem o nome de síndrome, síndrome significa dizer que é um conjunto de sinais e sintomas. O que são sinais? É tudo aquilo que o profissional observa no paciente. E o que é sintomas? É tudo aquilo que o paciente relata, né, para o profissional. Então, quando você chama de síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, elas são todas essas intercorrências, né? Elas são chamadas de síndromes porque todas elas apresentam hemorragias, tá? As síndromes hemorrágicas, ela é dividida em duas partes. Síndromes que ocorrem na primeira metade da gestação, né? E as que mais ou menos até 20 semanas de gestação, e as síndromes hemorrágicas que ocorrem a partir da segunda metade da gestação, que é o quê? Depois de 20 semanas de gestação. Então, toda hemorragia que atingir a gestante até a primeira metade da gestação, ou é aborto, ou é gravidez ectópica, ou é mole datiforme, tá? E as hemorragias que atingem a gestante na segunda metade da gestação, ou é placenta prévia, ou é descolamento prematuro de placenta. Essas são as principais causas de hemorragias em mulheres grávidas. Vamos ver o que é cada um desses aí. O que é o aborto, o abortamento? Qual é a diferença, por exemplo, de um aborto para um parto prematuro, gente? Não é ter nascido vivo ou morto. Coloque na aborto, não tem nada a ver se o menino nasceu vivo, se o menino nasceu morto, se foi provocado ou não. Para você dizer que foi aborto, vai depender da idade gestacional, tá certo? Então, é possível, por exemplo, um aborto sobreviver? É possível. Em UTI você encontra, inclusive, acho que no Brasil,
a criança mais prematura que teve, que na verdade não era nem prematura, era um aborto. Ela pesava 380 gramas. E para ser aborto, se pesar menos de meio quilo, já é aborto. Então, para você determinar o que é aborto, não é porque ele foi provocado, não é que o menino morreu ou deixou de estar vivo, não importa. Aborto se refere à idade gestacional. Então, toda gravidez que é interrompida naturalmente ou não, não importa, se houve uma interrupção da gravidez antes de atingir a vitalidade fetal, é aborto. O que é a vitalidade fetal? É a capacidade dele de conseguir sobreviver, né? Tá? Então, por que tem crianças que conseguem? Por causa que hoje a medicina neonatal está muito avançada. Então, é possível. Não é fácil, mas é possível acontecer isso. E quando é que é aborto? Quando ocorre a interrupção da gravidez antes de 22 semanas de gestação ou quando ela pesa menos de 500 gramas. Por quê, professora? Porque muitas vezes você encontra... a mãe foge, tem um aborto, foge, abandona o filho no lixeiro, seja onde for. Se você pesar ele for menos de 500 gramas, for um aborto. Se você pesar e der mais de 500 gramas, se você não tiver como determinar a idade gestacional, se pesou mais de 500 gramas, foi um parto prematuro. Então, a diferença entre parto e aborto é a idade gestacional. Quando você não consegue determinar a idade gestacional, aí você vai para o peso. E o aborto ele é dividido em dois. O precoce, quando ele ocorre até 12 semanas de gestação, que é menos de 3 meses. E o tardio, quando ele ocorre entre 13 semanas de gestação e 22 semanas de gestação. Aqui são os tipos de aborto, gente. Tem o aborto natural ou espontâneo, tem um aborto habitual e tem o aborto induzido, provocado ou artificial. O aborto espontâneo, né, que é o natural, é aquele que ocorreu sem nenhum tipo de interrupção química, mecânica ou médica. Então, não foi tomado nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de droga, não utilizou nenhum tipo de ferramenta e nem teve nenhum procedimento médico que interrompesse. Foi natural mesmo, como o próprio nome já diz. O que é que pode ocasionar esse aborto natural ou espontâneo? Várias coisas, mas normalmente são algum problema no óvulo, na formação, anomalias ovulatórias. Então, assim, pode até acontecer a fecundação, mas ou o espermatozoide ou o óvulo tinha alguma anomalia, né, algum defeito, e aí não conseguiu progredir. Ou pode ser algum defeito também fetal ou embrionário, ou pode ser até problema materno. Por exemplo, ela tem problemas no útero, no endométrio. Se ela tem problemas no endométrio, pode até acontecer a fecundação perfeitamente lá nas trompas. Mas o endométrio, ele não sendo capaz de sustentar essa criança nos 3 primeiros meses, principalmente, que é quando termina a formação da placenta, aí vai ter o aborto espontâneo, né? E aí, esse aborto natural ou espontâneo, ele pode ser chamado de aborto ameaçador, aquele chama, normalmente ele chama ameaça de aborto. O que é ameaça de aborto? É como o próprio nome já disse, não aconteceu ainda, a criança ainda está viva, mas existe uma grande possibilidade de acontecer esse aborto. E aí ele é evitável. Então, existem medicamentos, aí a mulher tem que ficar em repouso para tentar evitar esse aborto. Aí tem o aborto natural inevitável, que é aquele que a criança já morreu. Então, quando o aborto é ameaça de aborto, porque foi detectado que a criança ainda não morreu. Então, tem como você reverter. Se a criança já morreu, aí não tem mais como reverter. E aí, esse inevitável, ele pode ser chamado de completo ou incompleto. Qual é a diferença do completo para o incompleto? O completo, gente, é quando sai tudo naturalmente. O que é que sai tudo? Lembra quando a gente falou de fecundação? O zigoto, ele não vai formar, não é só o embrião, mas vai formar os anexos,
Quais eram os anexos? Placenta, cordão umbilical, as membranas fetais, que é a bolsa. Então, o que é um aborto inevitável completo? É quando sai tudo. Sai o embrião, sai a placenta e sai a bolsa, né? A bolsa que o menino estava dentro. Sai tudo. O incompleto, gente, é aquele que, por exemplo, só sai o menino e fica a placenta. Aí, nesse caso, ainda é preciso fazer curetagem para retirar. Existe também o retido. O que é o retido? Tem mulheres que têm um retido, gente, que não sentem nada, não tem sangramento, não perdem nada, não sentem dor, só ficam sabendo que tá com aborto retido porque vão fazer ultrassom e o menino tá morto. Então é quando o menino morre e fica tudo lá dentro, não sai nada. Então, quando não sai nada, algumas podem até ter sangramento, mas nem sai o embrião, nem sai placenta, nem cordão, nem nada. E existe um infectado. Normalmente, isso acontece muito quando ocorre o aborto retido por muito tempo, a mulher não sabe que está. E aí, como morreu há muito tempo, isso, o próprio corpo da mulher é uma forma de rejeitar, né, aquele corpo estranho, e aí acaba acontecendo uma infecção, tá? O aborto natural é aquele tipo de aborto que ocorre repetidos, naturalmente. A mulher acontece de engravidar, normalmente com 2, 3 meses, aborta, né? Esse é o que a gente chama de aborto habitual. Existem alguns fatores que podem ocasionar isso, por exemplo, sangue da mãe ser negativo, da criança positivo, é muito comum. Então, quando você vê uma mulher que tem abortos repetitivos, né, abortos habituais, normalmente a gente pede para fazer o exame, que é o combis indireto, para saber. Aliás, nós fazemos o teste sanguíneo, né? Se ela for negativa, aí a gente pede para ela fazer o combis indireto para saber se ela tem anticorpos, que provavelmente ela está abortando, porque o sangue dela é diferente da criança. E aí tem outros problemas, tem até um que a gente vai ver aqui, que a gente chama de incompetência cervical. Ah, era Tata Werneck, e a mulher lá da hiperêmese gravídica. Professora? Oi? Amanhã é feriado em Picos? Mulher, eu não sei. Não sei, Lucimeiro. Ouvi dizer que vai ser amanhã uma festa. Eu não Só sei podia se ser Lucimeiro mesmo, viu? Feriado de quê? Feriado da segunda-feira, dia do finado. Mas amanhã tem um feriado, mas é do servidor público. Se vocês estão perguntando pela aula, a aula não vai interferir em nada. Vocês vão ter aula normal amanhã, viu? Fernanda levantou a mão, fala aí. Professora, tipo, a pessoa usar anticoncepcional sem saber que está grávida, tem algum efeito para ela poder abortar? Não, normalmente não, porque o anticoncepcional ele é formado pelos mesmos hormônios que a mulher produz. Então, não é aconselhado tomar, mas normalmente isso não causa aborto, tá? E tem um aborto induzido, provocado artificial, que é aquele aborto intencional, né, provocado. E aí ele é dividido em 2 tipos, o criminal e o terapêutico. Qual é o criminal? O criminal é quando, isso vai depender de país, né? No nosso país, no Brasil, só é considerado um aborto terapêutico, ou seja, um aborto que é autorizado pela justiça em 3 situações. Risco de vida da mãe, ou seja, se for comprovado, não é eu chegar e dizer eu quero abortar porque eu vou morrer. Não é, tem que ser comprovado, todos eles comprovado, que a mãe está com risco, se ela continuar com essa gravidez, ela corre o risco de morte. Em casos de estupro, se for por decisão da pessoa, ou em caso de anencefalia, que é a criança não ter cérebro, que é diagnosticado pela ultrassonografia. A anencefalia é diferente de microcefalia. A microcefalia, teve até uns deputados que entraram com um negócio lá para aprovar também na microcefalia fazer o aborto terapêutico, só que não foi aprovado. Qual a diferença entre microcefalia e acefalia? A anencefalia não tem cérebro. Na microcefalia tem algumas atividades cerebrais. Então, essa diferença, viu?